Meu pai sempre foi meu herói. Eu cresci acreditando que ele era o tipo de homem que nunca esconderia nada de mim. Até o dia em que eu o segui, sem ele saber. E descobri um segredo que mudou completamente tudo o que eu pensava sobre a nossa família. Você já se perguntou se conhece realmente as pessoas com quem mora? Eu achei que sim. Até aquele sábado em que, movida pela curiosidade e por um pressentimento estranho, resolvi aparecer de surpresa no trabalho dele. E o que eu vi ainda ecoa na minha cabeça todas as noites. E se fosse com você? E se você descobrisse que seu pai tem outra família e que você é a outra? Comenta aí. Você teria coragem de contar tudo para sua mãe? Meu nome é Júlia, tenho 17 anos e até pouco tempo atrás eu achava que tinha a família perfeita. Minha mãe é professora, uma mulher doce e firme ao mesmo tempo. Meu pai, Marcos, sempre foi carismático, o tipo de pessoa que todos adoravam. Ele nunca perdia um evento da escola. Sempre sabia o que estava acontecendo na minha vida. E fazia questão de me lembrar o tempo todo do quanto me amava. A gente tinha nossas tradições, como a noite do hambúrguer e filme toda sexta. Às vezes, ele me levava para tomar sorvete escondido da minha mãe, como se fosse nosso pequeno segredo inocente. Eu confiava nele como nunca confiei em ninguém. Só que nos últimos meses, ele começou a agir diferente. Começou a chegar mais tarde em casa, com desculpas vagas. Reunião que demorou, trânsito parado, problemas no escritório. Achei normal no começo. Todo mundo tem fases complicadas no trabalho, né? Mas uma noite, ele esqueceu o celular na sala e pela primeira vez na vida, eu tive a sensação de que precisava ver o que tinha ali. Eu não sou o tipo de pessoa que invade a privacidade dos outros, mas algo dentro de mim gritava que tinha coisa errada. Peguei o celular com as mãos tremendo. Estava desbloqueado. As mensagens mais recentes eram de alguém chamado Bia. Meu estômago embrulhou. As conversas eram carinhosas, íntimas demais para serem só amizade. Mas o que me paralisou de verdade foi uma frase. As meninas perguntaram quando o papai volta. Meninas, no plural? Papai. Eu fiquei congelada, olhando para a tela como se fosse uma bomba prestes a explodir. Aquilo não fazia sentido. Quem eram aquelas crianças? E quem era essa mulher? Naquela noite, quase não dormi. Passei horas rolando as mensagens, tentando entender, montando um quebra-cabeça que parecia impossível. No dia seguinte, eu decidi fazer algo que nunca imaginei que teria coragem. Seguir meu pai. Ele disse que ia para o trabalho, como sempre. Mas em vez de subir no prédio onde trabalhava, entrou num carro prata que eu nunca tinha visto antes. Peguei um ônibus e fui atrás. O coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Ele foi até uma casa simples num bairro que eu não conhecia. Tocou a campainha e uma mulher abriu a porta sorrindo. 2 meninas correram até ele e gritaram "Papai!", enquanto pulavam no colo dele. Eu assisti tudo de longe, com o corpo inteiro tremendo. E ali, parada naquela calçada, eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Voltei para casa em silêncio, sem saber como agir, sem saber nem quem eu era mais. A imagem daquelas meninas chamando meu pai de papai se repetia na minha cabeça como um filme de terror que não dá para desligar. Eu me tranquei no quarto e ignorei todo mundo naquele fim de semana. Minha mãe achou que eu estava só irritada ou cansada. E o pior é que ele agia como se nada tivesse acontecido. Fez café, brincou com a gata, me deu um beijo na testa. Eu só conseguia olhar para ele e pensar: como você consegue? Como consegue mentir olhando nos meus olhos? Eu precisava entender mais. Peguei o número de Bia que estava nas mensagens e procurei no WhatsApp. Encontrei a foto de uma mulher sorridente com as mesmas 2 meninas do dia anterior. Uma família, a outra família. Eu hesitei, mas acabei mandando mensagem. Oi, você conhece o Marcos, pai da Júlia? Em menos de 1 minuto ela respondeu. Sim, ele é meu marido. Por quê? Eu não consegui respirar por alguns segundos. Marido, ela disse. Marido. Aquilo não era uma ex, não era uma amiga. Não era uma relação mal resolvida. Era uma esposa. E eu era o segredo. Começamos a conversar.
Eu tremia enquanto lia cada mensagem, como se meu corpo soubesse que, a cada linha, meu mundo ia desmoronar mais um pouco. Ela não fazia ideia da minha existência. Assim como eu não fazia ideia da dela. Ela contou que ele dizia viajar muito, a trabalho, que às vezes sumia por 2 ou 3 dias, mas sempre com desculpas convincentes. De repente, tudo fazia sentido. Cada reunião, cada trânsito, cada compromisso que ele dizia ter, era a vida com elas, com a outra família, com as outras filhas. Eu me sentia atraída em todos os sentidos possíveis. Não era só sobre o casamento dele com minha mãe. Era sobre mim. Era sobre ser filha de um homem que mentia com tanta facilidade. Sobre crescer acreditando em uma história que nunca existiu. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Passei a noite acordada, deitada na cama, segurando o celular com as conversas abertas. Pensando na minha mãe, que dormia tranquila no quarto ao lado, sem saber de nada. E eu ali, com um segredo pesado demais para guardar sozinha. No dia seguinte, Bia sugeriu que a gente se encontrasse pessoalmente. Eu não sabia se estava pronta, mas aceitei. Precisava olhar nos olhos da mulher que, sem querer, estava tão ferida quanto eu. E quando nos vimos pela primeira vez, foi como me ver refletida em um espelho distorcido. 2 meninas que acreditaram na mesma mentira durante anos. Quando sentei de frente para Bia naquele café, foi como se o tempo parasse por alguns segundos. Ela era mais jovem do que eu imaginava. Tinha um olhar cansado, mas ainda assim gentil. A primeira coisa que ela disse foi: "Você é a Júlia?" E eu apenas balancei a cabeça, sem conseguir dizer nada. Ela segurava uma bolsinha no colo com força, como se estivesse prestes a se proteger de uma explosão. Conversamos por quase 2 horas. Ela me contou tudo. Conheceu meu pai numa viagem de trabalho. Ele disse que era separado e que tinha uma filha, mas que a relação com a ex-esposa era complicada. Disse que não queria envolver a filha em outra história. Por isso pediu segredo. Um segredo que virou casamento, que virou 2 filhas, que virou rotina. Eu fiquei ouvindo, em silêncio, cada pedacinho da vida que ele construiu com ela. Era como assistir a uma versão paralela da minha própria história. Datas que batiam com os dias em que ele viajava, feriados em que ele dizia estar em reunião. O quebra-cabeça finalmente se encaixava, mas a imagem final era feia. Era um retrato de mentira, engano e covardia. E por mais que doesse, saber da verdade me dava um tipo estranho de alívio. Pelo menos agora eu entendia o que estava acontecendo. Agora eu sabia que não era louca, que minha intuição não estava errada. Foi Bia quem teve a ideia de confrontar ele juntas. A gente merece respostas, e ele precisa encarar o que fez. Eu concordei na hora. Marcaríamos um almoço no sábado, como se fosse só eu chamando para conversar. Ele não suspeitaria de nada. E assim fizemos. O sábado chegou, e enquanto eu esperava ele chegar, minhas mãos suavam tanto que mal conseguia segurar o copo. Quando ele entrou no restaurante e viu nós 2 sentadas à mesa, ele parou. Por alguns segundos, parecia que o mundo ao redor dele tinha sumido. Ficou branco, travado. Eu nunca vou esquecer o rosto dele naquela hora. Ele tentou rir. Disse que aquilo era um mal-entendido, que estava tudo fora de contexto. Mas nenhuma desculpa no mundo podia apagar o que ele tinha feito. Eu olhei nos olhos dele e disse: "Você construiu 2 famílias inteiras baseadas na mentira. Você acha que isso é amar alguém?" Ele chorou. Pediu perdão. Disse que nos amava, que se perdeu, que não sabia como consertar. Mas era tarde. Demais. Era como tentar colar vidro quebrado. A gente escuta, mas o som da rachadura nunca desaparece. Foi naquele momento que eu percebi. O homem que eu admirei a vida inteira nunca existiu. O pai que eu idealizava era só um personagem. E a peça tinha finalmente acabado. Depois daquele almoço, tudo ficou em suspensão. Ele saiu do restaurante sem dizer para onde ia, e nem eu nem Bia tentamos impedi-lo. Era como se tivéssemos acabado de desmontar um castelo de cartas.
e ninguém queria ver onde iriam parar os destroços. Voltei para casa muda. Minha mãe percebeu na hora que algo estava errado, mas não me pressionou. Ficou ali do meu lado, assistindo televisão sem prestar atenção, só esperando que eu tivesse coragem de falar. Naquela noite, depois do jantar, eu sentei na frente dela e contei tudo, sem parar, desde o celular até o restaurante. Cada detalhe. Ela ficou em silêncio por muito tempo. Depois levantou e foi até o quarto. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos, mas a voz era firme. Disse que já tinha desconfiado, mas que nunca quis acreditar. Disse que agora entendia muitas coisas e que, por mais doloroso que fosse, era melhor saber da verdade do que viver uma mentira. Nos dias seguintes, ela ligou para um advogado, começou a planejar a separação e decidiu que a gente precisava de um novo começo. Eu não lembro de outra fase da minha vida em que a casa estivesse tão silenciosa. Meu pai nunca mais apareceu. Do outro lado, Bia também deu um basta. Colocou ele para fora e explicou às filhas o que aconteceu, do jeito mais leve que conseguiu. As meninas sentiram falta, claro. Elas não tinham culpa de nada. Eu, que antes via aquelas duas como uma ameaça à minha vida, agora as via como irmãs, como vítimas também. Começamos a trocar mensagens, primeiro com Bia, depois diretamente com elas. Mandamos vídeos, brincamos com filtros, criamos um grupo. Aos poucos, aquele laço que ele tentou esconder começou a se fortalecer. Sem ele. Foi um processo lento. Eu não conseguia mais confiar em ninguém por um tempo, nem em mim mesma. Achava que tudo era mentira, que todo mundo escondia alguma coisa. Comecei a fazer terapia. Escrevia cartas que nunca enviei para o meu pai. Perguntava por quê 1000 vezes na cabeça. Mas nenhuma resposta era suficiente. Até que um dia a terapeuta me disse: algumas perguntas vão doer para sempre. E tudo bem. O que você vai fazer com essa dor é o que define quem você é. Ali eu entendi que ele já não definia mais nada na minha vida. O tempo começou a passar de um jeito estranho depois disso. Os dias seguiam, mas havia um tipo de vazio pairando no ar, como se a ausência dele ainda ocupasse espaço. Minha mãe, forte como sempre foi, se jogou no trabalho e nos novos planos. A gente se mudou de casa, trocamos móveis, pintamos paredes. Era como se reformar o espaço ajudasse a reformar também a alma. Eu segui estudando, tentando manter a rotina, mas vez ou outra me pegava encarando o celular, esperando uma mensagem dele que nunca veio. Ele desapareceu de vez. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa real de reparar o estrago. Ele simplesmente sumiu. No começo, isso me deixava com raiva. Como ele podia ser tão covarde? Como conseguia abandonar tudo o que construiu por tanto tempo sem olhar para trás? Mas depois, aos poucos, fui entendendo. Ele não foi embora só porque foi pego. Ele foi embora porque sempre foi assim. Alguém que prefere fugir do que encarar. E a verdade é que talvez a minha sorte tenha sido descobrir isso cedo demais, antes que eu passasse a vida inteira tentando agradar um fantasma. Com o tempo, eu e as meninas começamos a criar algo que ele nunca soube construir. Uma relação verdadeira. A gente ria, chorava, fazia chamadas de vídeo aos domingos. Com Bia, também criei uma conexão que parecia improvável no início, mas que se mostrou forte e sincera. Ela era tão ferida quanto minha mãe, mas diferente, mais direta. Nos tornamos aliadas sem querer, como duas pessoas que estavam no mesmo naufrágio e decidiram se ajudar a nadar. A ausência dele passou a ser só um detalhe, algo que estava lá, mas não nos definia. As meninas chamavam a mãe de heroína, e eu via na minha própria mãe a mesma força. Duas mulheres completamente diferentes que amaram o mesmo homem e que sobreviveram à mesma dor. E eu, no meio de tudo isso, tentando entender meu lugar, fui aprendendo que família não é só quem mora com a gente ou quem nos dá um sobrenome. Família é quem escolhe ficar, mesmo quando tudo desmorona. E eu escolhi ficar. Escolhi reconstruir. Escolhi amar essas meninas, mesmo que a nossa ligação tenha começado com uma mentira. Hoje, 3 anos depois de tudo aquilo, eu olho para trás com um tipo de dor que já não fere.
Só ensina. Ainda dói, claro. Tem dias em que vejo uma foto antiga e me pergunto: será que algum dia ele me amou de verdade? Mas não deixo mais essas perguntas me paralisarem. Eu sou muito mais do que o abandono de um pai. Eu sou o que escolhi construir a partir disso. Terminei o ensino médio, entrei na faculdade, comecei a escrever sobre tudo o que vivi. E, principalmente, me reconectei com a verdade. Com a minha verdade. Minha mãe tá bem. Mais leve e mais firme. Ela ainda sorri com os olhos, mesmo depois de tudo. As meninas, minhas irmãs, fazem parte da minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. A gente se vê nos feriados, fazemos chamadas bobas de madrugada, trocamos conselhos. E eu sei que, de alguma forma, tiramos algo bom do caos. Porque mesmo que ele tenha desaparecido, mesmo que não tenha pedido perdão como deveria, nós fizemos o que ele nunca teve coragem de fazer. Encaramos a verdade. E seguimos em frente. E hoje, se você me perguntar se eu perdoei, eu não sei responder. Mas sei que não carrego mais esse peso nas costas. Porque eu escolhi viver. Escolhi ser leal a mim mesma. Escolhi transformar aquela dor em algo mais forte. Em algo que nenhuma mentira pode apagar. E se fosse com você? Você teria coragem de contar tudo para sua mãe? Ou guardaria esse segredo para sempre? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. O que você faria no meu lugar? E se você gosta de histórias reais que te fazem pensar, se inscreve no canal e ativa o sininho.